O Vetor Norte de Belo Horizonte é uma oportunidade única de desenvolvimento no Brasil. A Centralidade Norte, a ideia é que se desenvolva aqui uma estrutura urbana capaz de atender a população com serviços públicos e serviços privados, para que a pessoa tenha nessa nova centralidade condição de atender e resolver as suas demandas, evitando que a pessoa se direcione ao centro de Belo Horizonte. Então, nesse sentido, o Vetor Norte tem a necessidade de construção de uma infraestrutura viária, de uma construção de serviços, de boa moradia para todos os tipos e perfis da sociedade e principalmente focado em empresas de alta tecnologia, de valor agregado, que utilizem o aeroporto Tancredo Neves, o aeroporto internacional, como o seu grande hub de distribuição. Então essa é a máxima, vamos dizer assim, do Vetor Norte. Ter o aeroporto como a sua âncora, a sua grande mola propulsora para esse desenvolvimento. Os aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro estão completamente esgotados. Não só pode crescer, como é também aquele que, de qualquer forma, se encontra numa posição mais central no Brasil. O aeroporto de Confins é o aeroporto que, a 1 hora de voo, a 1h30 de voo, a 2 horas de voo, encontra maior PIB e maior população. As estradas que estão previstas no entorno do aeroporto são todas estradas de classe A, estradas de classe mundial, ou seja, são pistas duplas, né? Elas serão implementadas dentro de um cronograma dado a sua prioridade e que começa, evidentemente, com a artéria principal, que é a LMG 800, que ela atravessa todo o aeroporto, ela vai dar exatamente toda a marcação do master plan do aeroporto, preparado para os próximos 30 anos, e que se ligará ao norte com a MG 424, que vai em direção a Pedro Leopoldo, Matosinhos e Sete Lagoas. Essa é a primeira via. A segunda via é a via que ligará o aeroporto internacional ao Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial na cidade de Lagoa Santa, em direção à cidade de Jaboticatubas. A outra via, ela é muito importante também, é que ligará a plataforma multimodal de transportes na direção da cidade de Santa Luzia e São José da Lapa, e o contorno leste, que será exatamente a transferência, né, hoje MG10, que é uma via urbana na cidade de Lagoa Santa, que tomará o que nós estamos chamando do contorno leste, que interligará exatamente a linha verde com a MG10 já depois do Rio das Velhas, né? Esse é o conjunto que está na fase 1 do plano macroestrutural que foi desenvolvido, como todos nós sabemos, por uma consultoria internacional, que exatamente dá todo esse conjunto de mobilidade que faz com que esteja nascendo na região sudeste do Brasil a primeira aerótrópole, a cidade ordenada com as novas centralidades que tem, evidentemente, o aeroporto como o seu equipamento catalisador em termos de conectividade de pessoas de carros. Antônio Anastasia destacou do conjunto de investimentos que será feito nos próximos 2, 3 anos do seu governo, o conjunto dessas rodovias no entorno do aeroporto, e principalmente aquela que marca, edifica o surgimento do novo aeroporto internacional, que é a LMG 0800, estamos com esses recursos assegurados para a sua implementação. Esse crescimento estruturado, essa facilidade de acesso ao governo, esse comprometimento do governo em querer o crescimento, tende a facilitar, é um fator relevante de decisão para os empresários estarem voltados para o Vetor Norte, porque ter um parceiro, e em especial o governo como parceiro, é um divisor de águas.
Estamos aqui agora no terreno do Precon Parque, divisa dos municípios de Pedro Leopoldo e Confins, próximo 3 quilômetros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, onde vai ser instalado nessa área o Fashion City Brasil. Fashion City Brasil, feito o próprio nome diz, é a cidade da moda. Aqui será construído o maior polo de moda do Brasil. E dentro do nosso projeto também a gente quer fazer passarelas, desfiles e também uma escola de moda. Como vocês podem ver, lá ao fundo está a cidade de Belo Horizonte, à sua direita o bairro Belvedere. Então é muito próximo e próximo ao aeroporto internacional. Então, sem dúvida nenhuma, isso aqui é um grande diferencial competitivo. Estamos inseridos no projeto que foi desenvolvido pela Juron para o governo do estado de Minas, que é o projeto Vetor Norte. Essas potencialidades do Vetor Norte foram, aliás, a razão pela qual a Design Resorts decidiu escolher Belo Horizonte como a sua sede mundial, para a partir daqui podermos atuar em todo o Brasil. Não estamos falando apenas do futuro, não estamos falando apenas de projetos extraordinários que vão ser uma realidade dentro de poucos anos, como por exemplo o Fashion City. Nós estamos falando também de projetos que já escolheram o Vetor Norte para se instalar e são portadores de enorme riqueza para toda a região, como sejam a Hermes Pardini, como sejam os vários centros de manutenção da Gol, como sejam um conjunto muito importante de fábricas que já estão instaladas e já fazem com que hoje o Vetor Norte de Belo Horizonte seja uma zona rica e uma zona que fixe emprego e que traga oportunidades de trabalho para pessoas altamente qualificadas. Dentro dos projetos em construção no Vetor Norte, encontra-se o Reserva Real. O Reserva Real é uma cidade nova, uma cidade de luxo, uma cidade que de uma só vez oferece um campo de golfe de 18 buracos, uma pista de pouso de 1.600 metros, um campo de polo, o primeiro do estado, com dimensões oficiais, integrado num clube hípico, que é um dos maiores do país e é com certeza o maior de Minas Gerais, o maior centro de treinamento de tênis da América do Sul, um dos melhores clubes sociais do Brasil, enfim, escola, comércio. Só o Reserva Real, dentre de muitos projetos que estão sendo construídos nessa ótica, vem de uma só vez colocar o Vetor Norte na crista da qualidade de vida que alguém pode almejar e ter. O objetivo da construção de uma cidade médica, ou cidade da saúde em Belo Horizonte, é de resgatar o prestígio, o nome que Belo Horizonte tem como um centro provedor de saúde para todo o Brasil. Esse centro está projetado para ser instalado no Vetor Norte, nas proximidades da cidade de Vespasiano, em Santa Luzia, e nós queremos dar início a esse projeto já em 2013, nesse próximo ano, então logo nós terminemos os projetos que contam com a colaboração da Universidade McGill, que também participará no desenho do Master Plan e no desenho da gestão da programação logística de funcionamento desse Centro de Excelência em Saúde. A revitalização do aeroporto Tancredo Neves, a linha verde, a cidade administrativa trouxeram para toda a região norte de Belo Horizonte uma nova perspectiva de crescimento. Nossa região se tornou a porta de entrada de Minas Gerais. Lagoa Santa vive um momento inusitado da sua história. São grandes empresas como a Gol, o Centro de Manutenção da Gol Linhas Aéreas, o próprio CIAR, Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, o Centro de Capacitação Aeroespacial, grandes empresas de biotecnologia, estão trazendo uma nova perspectiva para Lagoa Santa. Lagoa Santa é uma das cidades que mais cresce no estado de Minas Gerais e a preocupação é esse crescimento ocorrer de forma organizada, sustentável e planejada. Nós vivemos um momento auspicioso da nossa história e toda a região do aeroporto está se beneficiando desse momento único da nossa história. Quando a gente analisa o crescimento da região metropolitana de Belo Horizonte,
a gente vê o seguinte, começou aqui o núcleo histórico, depois houve uma expansão para o oeste, cidade industrial, que é uma expansão que começou planejada, mas depois se demonstrou totalmente desordenada. E uma outra expansão pelas montanhas para o lado de Nova Lima, que também tem os seus problemas. Eu acho que agora no vetor norte, nós podemos olhar uma coisa da seguinte maneira. Temos lá investimentos de grande proporção. Esses investimentos de grande proporção geram também intervenções de proporção análoga, o que permite que a gente pense macro, não pense micro, não pense como foi pensado tudo até então. A gente pode pensar numa grande transformação urbana e corrigir erros que nós tivemos no passado. Trabalhar melhor com a natureza, com o meio ambiente, trabalhar melhor com a história e com o patrimônio natural. Eu acho que essa que é a grande provocação do vetor norte.